Dois. Fala pessoal, tudo bem? Estamos no ar com mais um Podes Crer, eu ao lado sempre aqui do professor Damião. E hoje a gente vai entrevistar um velho amigo do professor Damião, amigo meu também. Ele que é da área da saúde e é ele quem vai comandar o Podes Crer Saúde. Nosso papo hoje vai ser com o doutor Luiz Bezerra Neto. Depois da vinheta a gente volta. Luiz Bezerra Neto, parnaibano. Antes da gente entrar no detalhe de quem é o Luiz, eu quero que o professor Damião conte como foi que começou essa amizade de vocês, Damião. Luiz Bezerra. César, salve, salve. Eu queria começar dizendo o seguinte, Luiz e César. Me veio à cabeça um ditado que é africano, que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, monte um time. E quando eu pensei na ideia de time, eu pensei na ideia de todos inspirados por meta de excelência. Então, a gente tem que montar um time de excelência. Trazer os bons. Os melhores, os excelentes. E aí, para ter um time de excelência, eu pensei, quem é que vai conduzir o Podes Crer Saúde? E o que é que eu estou fazendo aqui já? Você é excelente, por isso está aqui. Por isso está aqui. Olha, eu vi isso do professor Damião, faz toda a diferença. E você também remonta a tempos áureos, que a gente Sim, conduziu uma escola de excelência, que foi o ProJuris. Lembra? Luiz foi um professor de física, também um excelente professor de física, por isso está aqui. Então, a gente traz o Luiz, porque na verdade o Luiz nunca ficou para trás. Ele sempre esteve conosco, a gente sempre manteve relações muito próximas e prósperas. E o Luiz, professor de física, médico e amigo, hoje é a nossa referência, é o nosso convidado e é, portanto, o nosso condutor do Podes Crer Saúde. Ele foi seu aluno? Não, ele foi professor foi professor de todo mundo aqui interessante. Eu fui professor de todo mundo, mas nem todo mundo foi meu aluno. Olha! E ele não foi. Poderia ter sido. Mas trabalhou com você no ProJuris. Sim, foi professor de física no ProJuris, dava matemática e nas horas de folga era um grande centroavante do futebol de salão. Joga bola? Jogava. Não sei se ainda joga. Ainda joga ali? Não, e fazia shows à noite. Era Isso é bom. Roqueiro. Bem lembrado. É compositor, cantor, Vai aqui vai à trazer noite fazer violão. uma palhinha de uma banda de rock internacional que ele é show. Vamos rapidamente conhecer aqui, meu amigo Luiz. Eu acho que eu fiz a minha formatura. Exatamente. Um dia desse, né? Foi uns 30. Tem uns 22 anos já. 22 anos. Luiz, você é de onde? Bom, eu sou de Parnaíba. Primeiro eu quero saudar a vocês, saudar os claro. nossos espectadores aí do Podes Crer. É um prazer, Damião, um prazer mesmo. O seu convite para mim Salve. foi uma... Eu fiquei lisonjeado, tá? Fiquei muito feliz. E eu sou de Parnaíba, eu sou natural de Parnaíba. Nasci em 78, já estou com 46 anos. E vim para Teresina nos anos 90, no final dos anos 90 e 98. Com os pais? Não, sozinho para estudar. E aqui eu vim um ano, cerca de 2 anos depois eu casei. Estou casado com a mesma esposa ainda há 24 anos, tenho 2 filhas. E trabalho, me formei, sou médico e sou professor também da Faculdade de Medicina. Seu pai é de onde? Meu pai é de Parnaíba. E minha mãe de Tutóia, no Maranhão. Foi o encontro do Maranhão com Piauí. Aí você nasceu em Parnaíba? Eu nasci em Parnaíba. Suas filhas têm quantos anos hoje? Uma tem 23, ela é estudante de medicina da UESP, e a outra tem 12, é estudante também aqui numa escola privada aqui de Teresina. E, assim, são os melhores patrimônios que acho que um homem pode ter, são seus filhos, né? Então, foi uma, eu diria que talvez de toda a história que você pode construir, deixar os seus genes e os seus para as outras gerações, talvez seja aquilo de mais importante que você possa fazer. Deixar a cidade onde você nasceu, a família, você veio para cá, é sempre muito difícil. A sua família é de classe média, passou dificuldades ou... A minha família foi aquele... Só pôde me dar uma coisa boa, que foi o estudo em escola privada. Eu sempre estudei na escola privada. Sim. Mas nós tivemos uma infância muito simples, muito humilde. Minha mãe era funcionária pública, meu pai era um militar aposentado. E, assim, a gente teve uma vida simples, digna, mas simples.
Eu vou dar um exemplo. Eu nunca tive carro na minha casa. Nós nunca tivemos uma casa própria. Mas, pelo menos o estudo em escolas privadas eu sempre tive. Minha mãe sempre se esforçou para nos deixar, eu e meu irmão, só tenho um irmão, nos deixar pelo menos com esse legado do ensino de boa qualidade. Acho que foi isso. Seu irmão também fez medicina? Não, meu irmão é bancário, Sim. ele mora em Parnaíba, ele tem 1 ano e meio a menos do que eu, e é um dos meus ídolos, é um cara fantástico, precisa conhecer esse cara. Esse cara é Você, incrível. Meu irmão é... Você tem dúvida que foi o melhor investimento que seus pais fizeram? Não tenho a menor dúvida. Educação. Eles fizeram o melhor trabalho, fizeram o melhor que puderam, né, cara? Sim, a gente sim. tem que... Quando a gente observa hoje aos olhos, quando nós somos pais, nós observamos que nossos pais cometeram erros. Mas eu tenho certeza que eles tiveram as mesmas dúvidas que nós Sim. e não tem manual para ser pai, então eles acho que fizeram o melhor que puderam. Deram aquilo que estava ao seu alcance, que era o conhecimento. Né? O que é interessante pensar que os erros que eles cometeram, não os cometeram por imaginar que cometeriam erros. É verdade. Tentando Eles acertar. cometeram pensando que estavam era melhor. acertando. E que estavam acertando. É verdade, tem razão. Porque ninguém erra querendo errar. A gente erra querendo acertar. Essa que é a questão. É Verdade. importante porque a gente percebe quando o pai se torna que muitos erros que os pais cometeram, nós também talvez os cometêssemos. Professor, se me Só é permita, quem tenta acertar, né? mas me permita, eu acho que tem alguns atacantes do Flamengo que erram querendo errar. Esses aí, se são os reservas, eu concordo com você. Vocês têm noção do que eu sofro aqui? Ele é flamenguista, O Luiz Também, também. mais um Luiz flamenguista. E metade de quem está nos ouvindo e vendo também. Eu acho que sim. Meu sofrimento é maior, então. Professor, só para a gente encerrar essa sua apresentação, uma pergunta que todo mundo faria, né, numa apresentação sua Num podcast. triálogo como esse aqui. Pronto. Por que medicina e por que cardiologia? A medicina teve essa influência dos pais, aquela coisa de criança, vai ser médico. Quando é que você descobriu que era medicina mesmo? Nos anos 90, quando a gente entrava na faculdade, normalmente o curso de medicina sempre foi o mais concorrido. E normalmente eram os melhores alunos, os primeiros do Dom Barreto, os primeiros diocesanos, os primeiros do Colégio das Irmãs, Os primeiros do Projures, os primeiros lá do na frente. Projures. E isso trazia uma espécie de meio que desafio a todos. E normalmente os melhores alunos optavam por medicina. E eu tive um primo que é médico, que é ginecologista, e era meio que era minha referência. Então, por conta da história desse primo, muito próximo, e também porque naquela época era assim, muito automático que os bons alunos migravam para o curso de medicina em geral, foi mais ou menos por aí. Então, foi uma influência de um primo e também porque era assim, o curso mais concorrido da época. Normalmente, nos anos 90, todo mundo aspirava a ser médico. Né? Muita gente aspirava, anos 90, 80, era Acho mais que ou até menos hoje assim. também. Acho que até hoje, né? Se bem que, eu não sei se você percebe que tem tanta profissão nova, interessante hoje, Sim. em crescimento no resto do mundo, que a profissão médica hoje já não é mais... Mas é necessária É sempre. necessária sempre. Por exemplo, os cursos mais concorridos, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, na USP, era uma politécnica da USP, até mais do que a medicina. Sim. Então veja como está mudando um pouco o processo. E cardiologia eu fiz por conta de uma... Assim, eu sempre gostei muito de física, fui professor de física no Projures e, assim, uma excelente professora que eu tive no 4º período me deu uma aula de eletrocardiograma que eu fiquei impressionado. Já fazendo medicina. Já fazendo claro. medicina, no 4º período de medicina, ela me Segundo ano. deu uma bela aula de eletrocardiograma, falando de física, de vetores, e aquilo me apaixonou, porque eu gostava muito de física, eu disse, cara, eu vou fazer essa especialidade, eu vou me aprofundar nisso. E foi nessa que eu fui gostando, me aproximando desses temas, como eletrocardiograma, como ecocardiograma, como coisa que tem muita física, ultrassom, e foi me aproximando da cardiologia, e hoje eu sou professor de cardiologia, inclusive de eletrocardiograma. Então, eu migrei muito por influência dos meus professores. Mais uma coisa que leva aquilo, a influência que o ensino, que os professores fazem sobre nós. Você faz influências positivas, mas também pode fazer influências negativas. Então, esse é um ponto fundamental que eu acho do ensino. O professor tem que te inspirar, ele tem que te levar pelo exemplo e não tentar te manipular. Eu acho que esse talvez seja Muito um grande bem. segredo. Tá. Né? A gente vai falar ainda um pouco sobre medicina, sobre saúde, né? Um pouco sobre o SUS, né? Mas agora vamos passar aqui a palavra para o professor Damião, falar um pouquinho desse trabalho que os dois, né?
continuar a nossa conversa aqui, que o Luiz vai estar à frente aqui. Porque nessa discussão eu com o professor Damião, doutor Luiz, a gente ficou qual seria o slogan do Podes Crer, né? Até o nome é legal, Podes Crer, creia. Porque aqui a gente não vai trabalhar com achismo, aqui a gente vai trabalhar com conhecimento. E aí essa palavra foi que gerou o nosso slogan. Podes Crer, o podcast do conhecimento. Mas assim, não vai ser uma coisa maçante, não vai ser aula, não. Né? Perfeito. A gente vai trazer o conhecimento com alegria, com descontração, trazendo informação, deixar você sempre bem informado. Bom, professor, vamos falar um pouquinho então desse Podes Crer Saúde, né? César, essa sua deixa, ela é muito interessante, porque ela pavimenta uma conversa que a gente vai ter aqui nesse triálogo, Sim. mas que vai ser ampliada para aqueles que vão, repito, nos ver e nos ouvir. Quando a gente pensou nessa proposta do podcast, a gente pensou numa ideia de restituir à sociedade, na forma de conhecimento, aquilo que ela nos conferiu lá atrás, fosse pelos nossos pais, o Luiz acabou de falar no legado que receberam dos pais. Eu faço das palavras dele as minhas, porque também de meus pais eu recebi essa referência de estudar, trabalhar, estudar. Era esse binômio que eu via na minha casa todo o tempo todo. E depois, com os meus professores, essa mesma lógica. Projeto de vida passa por estudo e trabalho. Então, a gente foi avançando na carreira e agora, nos 40 anos de exercício da minha profissão, eu pensei, como posso eu, depois de ter ganho quase tudo que alguém poderia ganhar, como é que eu posso restituir à sociedade na forma de conhecimento, na forma de retorno de aprendizado, de saberes, com mais efetividade. E aí eu pensei nisso, montar um time de pessoas que estudam, que não são apenas curiosos, mas são pessoas que investigam, que pensam. E aí juntos a gente vai pensar, como você já participou desse processo introdutório, que era criar nomes, criar propostas, e aí a gente pensou no Podes Crer Educação, que a gente vai ter a honra de conduzir. Que foi o início de tudo, né? Perfeito. O Podes Crer Saúde, que o Luiz nos deu a honra de aceitar o convite, vai ser o condutor desse projeto, porque a gente aqui, César, está preocupado, e o Luiz já fez essa reflexão comigo, mais do que influenciar pessoas, a gente quer trazer uma proposta determinante de estudo. Como assim? Sim. Por exemplo, quem é hoje, a gente já sabe, quem é hoje que é mais feliz? Existem estudos, Luiz, que prova e comprova que mais do que reclamar, a gente tem que conclamar as pessoas. Mais do que estar com pessoas que lamentam, a gente precisa trazer para perto de nós pessoas gratas e que atuam no processo de reconfiguração de uma sociedade. Então a gente aqui, no meio de tantos projetos, de tantos podcasts, de tantos programas, a gente quer ser um diferente. Não diferente para ser melhor, não diferente para ser pior. Diferente. Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo é que vai julgar. Porque eu vou pensar no que vou dizer. Você também. Agora, o desdobramento, quem vai dizer é quem vai nos ouvir. Então, o Luiz, esse cara que é médico, que é professor e que é um cara múltiplo, é que vai dizer aqui, o nosso Podes Crer Saúde vai restituir o que eu, Luiz, como professor de física, o que eu, Luiz, médico, aprendi e tenho da sociedade e que vou tratar temas tais, ele é que vai conduzir e ele que vai ter, portanto, o controle disso. Entendi. A vantagem disso, professor, porque a gente tem bons podcasts no Brasil, eu sigo alguns, mas de assuntos variados. E você, às vezes, não gosta de um determinado assunto. Qual é a vantagem aqui? Por exemplo, a gente vai fazer o de saúde, eu acredito que vai ser um nível um pouco mais alto, mais avançado, assim, para profissionais da área, não só médicos. É médico entrevistando médico, mas qualquer outro profissional da saúde. A gente vai ter o Podes Crer Agro, né, para quem é ligado à agropecuária, né, ao campo. O senhor vai ficar à frente do Podes Crer Educação. A gente tem a intenção de fazer o gestão também, doutor Luiz. Um de comércio e economia e negócios. Economia e negócios, que é uma coisa que me interessa um pouco.
E aí aí a gente já tem outras ideias também, né, para trazer para cá, que é a questão da cultura pop, né? De tudo que influencia a música, o comportamento, a moda, enfim, e já visando um público mais jovem, né? E, assim, pelo Pode Escrever Saúde, tocando nesse ponto, Sim. eu penso que nós devemos fazer um bate-papo descontraído, mas que tenha um grau de profundidade, de conhecimento, que leve conhecimento às pessoas, que não fique elitizado dentro do conhecimento, que seja claro, mas que seja profundo. Eu vou dar 2 exemplos. Vamos esclarecer para ver o tipo de programa Por que exemplo, a gente vai ter. Sim. Eu acho que o Pode Escrever Saúde vai ter 4 episódios, temas, grandes temas. Eixos. O primeiro eixo é a inteligência artificial e a medicina. Eu não vejo nenhum assunto mais importante. Mais palpitante na medicina no momento. Para todas as profissões. E aí que está o detalhe. Ela profissões. interfere para tudo. Então, como ela vai interferir na medicina? Então, é um assunto que eu falo de medicina, mas que vai servir para todas as áreas. Todas as áreas do conhecimento. Todos nós seremos influenciados e já estamos sendo influenciados pela inteligência artificial. Então, e para você ter uma ideia, nós tivemos recentemente no Piauí um congresso só disso. Vieram médicos de vários locais do Brasil discutir só isso. Então, esse tema está extremamente palpitante. A palavra é meio batida, mas é isso mesmo. Está extremamente enraizado. Em evidência hoje. Esse tema, porque isso pode desde aumentar a produtividade, mas como pode desempregar médicos, como pode fazer surgirem especialidades novas, mas fazer desaparecer especialidades antigas. Então, é um tema daqueles que mudam o panorama. É aquele tal chamado paradigma, né? Que na educação tem muito isso aí. A internet foi um paradigma, ela mudou a forma como a gente contrai conhecimento. E agora a IA vai ser um desses paradigmas. O outro é envelhecimento. Quem não se interessa como vai envelhecer? Quem não gostaria de saber os problemas, o que você deveria fazer para envelhecer melhor? E nesse texto de envelhecimento, falar de morte. A morte é um tema universal. A morte é um tema real para todos nós. É uma certeza para todos nós. É uma certeza para todos nós. Então, falar sobre envelhecimento e morte são coisas que são muito importantes no que me refere à saúde. A outra são os mitos. O que é verdade? Na internet a gente vê tanta coisa, acho que tem muita gente que tem dúvida sobre aquilo da medicina. Por exemplo, muita gente me pergunta, doutor, o coração dói? Tem muita gente que tem esse mito que dor de cabeça, pressão alta leva a dor de cabeça. Será que leva? E esses detalhes, eu acho que vale a pena, porque vitamina D. Tem muito fake, né? Tem muito fake. Vitamina D. Vale a pena tomar vitamina D para proteger de câncer, aumentar a imunidade, proteger de doenças cardíacas? E é isso que nós vamos tentar esclarecer aqui neste eixo de mitos e evidências em medicina. E o último é um tema que eu vou fazer numa interface com o Damião, é sobre o ensino da medicina. Como ensinar medicina hoje, onde os vestibulares praticamente deixaram de existir, os vestibulares hoje são muito menos exigentes que no passado. Sim, verdade. O nível do aluno que entra é bem diferente do nível do aluno dos anos 80, 90. Mas nós temos uma profissão cada vez mais exigente de conhecimento. Olha o desafio que a gente tem. A gente tem uma matéria-prima, entre aspas, com muitas aspas nisso, diferente, às vezes com mais deficiências, mas eu tenho que entregar um médico melhor do que eu tive nos anos 80 e 90. Porque hoje as exigências são muito maiores. Né? Pois não. E aí eu me pergunto, o desafio que nós, professores de medicina, temos hoje, como você mencionou em várias vezes, Damião, nos seus textos, nas suas coisas, sobre a distância entre o que o aluno sai da universidade e o que ele precisa quando está lá no chão da escola, e essa mesma distância entre o aluno que sai da faculdade de medicina e o que ele vai encontrar lá no plantão. Olha a distância que isso faz. Luiz, e as vidas estão em risco. Eu estou pensando sempre, Luiz e César, no seguinte, mesmo, verdadeiramente, para quem e a quem nós servimos? Eu estou pensando na sociedade. Sim. Tá? Eu sou professor de uma universidade pública e não importa mesmo quem é que está na sala de aula. Eu preciso ser o melhor professor que eles possam ter lá. Com ou sem livro, né? Como você já Com ou disse. sem livro, não tendo as melhores condições, não importa as condições, pelo menos eu penso assim, tá? Sim. Então, assim, se eu quero entregar um serviço de excelência, eu preciso ser alguém preparado na excelência.
bem. Como entregar algum trabalho, algum produto, algum serviço de excelência, se eu não tenho condições de excelência para me preparar? Perfeito. E aí eu preciso superar limites e barreiras que, por exemplo, a gente não tem muita facilidade para superá-las. Então, Luiz, aqui a nossa proposta é um pouco essa. Então, assim, os gregos já diziam, o simples é suficiente. Mas suficiente para quem? Não é? Por exemplo, o que você vai conduzir aqui, eu tenho certeza, porque quando a gente trata de educação, César, e você sabe disso, Luiz, os resultados, eles são demorados. Na saúde, eles são imediatos. A vida está ali no limite. Não é? Então, por Exatamente. exemplo, um paciente que precisa de um médico, agora, recentemente, eu falava, e minha filha, inclusive, quero dizer aqui para o Luiz, a Ingrid, ela é médica, é pneumologista e vai fazer parte desse programa com a gente. Ótimo. Vai fazer um bate-bola com o Luiz. Ela me Legal. dizendo outro dia que um paciente estava fazendo perguntas a ela, meio que preconceituosamente, porque ela era uma médica do Nordeste e ele era um sujeito rico de São Paulo. E ela me perguntou, pai, o que eu faço? Digo, você vai se comportar como médica, não entre no comportamento político e ideológico dele, você vai ouvi-lo e vai prescrever o remédio que você acha que ele tem que tomar e pronto. Não participe de um debate político, porque ela é uma médica, é uma profissional de medicina e acabou. Então, assim, se eventualmente você encontrar ele num lugar depois cuja relação não seja paciente-médico, tudo bem, mas aí no consultório, nunca, jamais. O professor, Excelente. Aliás, o doutor Luiz falou muito aqui enquanto professor. Eu, no primeiro podcast entrevistando o Damião, antes de começar, eu perguntei, Damião, se não fosse professor, qual seria a outra profissão? E ele, professor. De fato, foi uma escolha. Uma escolha. Você é médico, mas continua ainda lecionando. Se tivesse que escolher hoje, Professor. professor, Sem a menor por dúvida. que, Luiz? Eu acho que talvez a minha grande vocação é ser professor. Talvez eu nasci para ser professor. Talvez é o que eu me Professor sinta é um explicador, né, Luiz? Eu acho que eu diria que ele é um pouco mais. Eu acho mais complexo o professor. Eu acho que o professor, ele passa por exemplo, ele é um explicador, sim, mas ele também é um desbravador. Ele é um cidadão que se adapta facilmente às condições, como você falou, Damião. Quantas vezes nós já tivemos que dar aula em sala sem ar-condicionado, sem, às vezes, o projetor estar no ideal, aí você vai botar aula, o computador não abre, você tem que falar tudo aquilo que estava escrito na voz, e se você não estiver pronto para se adaptar àquilo, e dizem que inteligência é a capacidade de se adaptar a situações novas, se você não for excelente nisso que você vai entregar, e talvez seja esse o grande slogan, a gente se perde nesse caminho. E talvez, isso que eu disse, eu acho que eu seria professor se eu tivesse que escolher entre ser médico e ser professor. Não que eu não goste de ser médico, não que eu não me dedique a essa carreira, que eu já estou há 22 anos, com mais 6 de faculdade, são 28 anos me dedicando a isso. Não é isso, é porque talvez a minha paixão eu deixei na sala de aula, talvez ela esteja lá ainda. Eu consigo passar 8 horas dando aula e chegar muito menos cansado do que 8 horas atendendo pacientes, porque eu tenho um pouco mais de prazer em ministrar uma aula, em ensinar um aluno, em fazer um aluno entender, do que propriamente estar dentro da medicina. Mas são duas áreas muito apaixonantes, né? Sem dúvida. Quando você falou aí que é muito mais complexo, né, do que um explicador, sim, eu acho que um bom professor, ele acaba desenvolvendo uma capacidade de percepção, né, para procurar entender o porquê do comportamento de alguns alunos. Eu tive uma professora de português que eu nunca esqueci, uma Andressa, que foi a primeira professora da minha vida que chegou para mim falando daquela forma. Entendeu? Então, e isso mudou muito depois dessa conversa, uma conversa rápida, o meu comportamento. Pelo menos na aula dela. Depois isso foi se estendendo. Isso é muito frequente. Eu vou dar um exemplo rápido para você aqui. Nas faculdades de medicina, isso é de conhecimento geral, que é muito comum que os médicos, os estudantes, escolham especialidades de professores que são mais inspiradores. Quando você tem professores, entre aspas, ruins naquele momento, daquela disciplina ou daquela especialidade, a maioria não migra para ela, porque não se interessa,
entende aquela especialidade como algo bom, e às vezes é só porque o professor não fez aquele trabalho que ele deveria fazer. E isso faz. Então, o professor tem uma capacidade enorme de levar pelo exemplo, de atrair, de guiar o aluno de uma forma boa. Eu disse sempre, não é influenciar o aluno ao seu... É dar bons exemplos, encaminhar para o local certo e fazer com que ele encontre o seu conhecimento. Essa professora, sem saber, me dando uma belíssima aula de eletrocardiograma, me fez escolher ser cardiologista. Ela, sem saber, fez isso. E acho que esse é o grande lance do professor. Mesmo sem ter esta intenção, é fazer o seu melhor para que aquele aluno escolha se aquele caminho é o melhor para ele. Essas coisas que ele falou aí de mito, eu ia fazer uma pergunta aqui. Paixão mata, doutor? O povo diz que se morre de paixão. Mas aquela doença dos escravos, o banzo, isso ficou comprovado cientificamente depois. Que a tristeza, aquela desilusão, os estados de tristeza convergem para situações mais expostas, mais vulneráveis a desenvolvimento de doenças. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje já não é mais uma questão de opinião. A espiritualidade é especialidade, é subespecialidade praticamente dentro da cardiologia. Nós temos muita gente séria, mestres, doutores, com estudos baseados em evidência, com os maiores critérios científicos que você pode imaginar, que valores como espiritualidade, perdão, levam o paciente a recuperações mais rápidas. Mas, veja, eu não estou falando isso já é consenso. Isso não é mais passível de discussão. Esses valores têm grande influência nos resultados das doenças cardiovasculares. Eu queria fazer uma referência, você fez um comentário de uma professora que você tivera no Andrés. Português. Aliás, eu fui professor do Andrés aí, quero lembrar isso, uma escola muito boa aqui no Piauí. Mas será que eu já tinha nascido, né? Eu acho que sim, Sérgio. Não, mas é interessante você estar falando isso. Mas ele foi. É porque ele está o tempo todo batendo na figura do tempo. Como eu sou historiador, eu dizia para ele que o tempo passa. Se não passou para ele é um problema, mas eu acho que o tempo passa. Eu tenho que falar uma coisa aqui antes que eu esqueça. Você vai falar do Andrés. Eu já vou completar agora 59 anos. Aí, alguns, para tirar onda, né? Tá jovem, o César, não tá jovem. Ele tá bem, como é que a gente, bem conservado, bem, né? Conservado, assim que diz. Quem tá cuidando dele, tá cuidando bem. Olha, presta atenção. Aí, doutor, tem aquelas pessoas que gostam de tirar onda, né? Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Rapaz. Tá ficando velho. Eu digo, rapaz, que bom, né? Ninguém tá ficando mais jovem, né? Aí eu falei assim, mas que bom pra você agora, né? Você só envelhece se você quiser. Agora você não precisa mais envelhecer, né? Que já tá comprovado. Eu falei, E o que é que eu tenho que fazer? Eu digo, morrer. E aí você logo tira aquele cara de coisa. Mas vamos lá, eu quero voltar do André. Hoje é uma coincidência. Hoje eu conversei com um aluno chamado Klebston. Ele está onde? Ele é coronel do Exército, está em Brasília e está fazendo história. Ele já formou em Direito, está fazendo história na UNB. Ele encontrou um amigo que passou para ele o meu telefone e ele me ligou para dizer, sabe o que, César? Ele está fazendo história em referência às aulas que eu dei para ele quando fui professor dele no Objetivo. Então, assim, eu acho assim, não é dizer como dizia o Getúlio Vargas, eu sou ótimo segundo eu mesmo. Getúlio dizia isso. Mas é muito bacana ouvir isso. É muito bacana ouvir isso. Porque é como você disse, a gente acaba, sem saber, influenciando pessoas que acabam tomando rumos e caminhos porque tiveram em professores referências. Perfeito. E é bom que sejamos, porque a gente pode ser referência para o bem ou para o mal, e a gente precisa ser selo para o bem. Você estava falando do Andrés, consegue lembrar e retomar lá, que você estava dando, foi professor do Andrés? Fui professor do Andrés, e fui uma escola espetacular, muito organizada, disciplinada. Fui professor do Andrés em 1997 até 2000. Então você lembra do Arthur, Zé Gonçalves, Milton, professores. O Arthur é fantástico. O Arthur faltava... Aliás, eu entrei no Andrés para substituir o Arthur. Professor de História, né? Ele tinha um problema de saúde e aí eu entrei para substituí-lo. Entrei para ficar 6 meses e fiquei 3 anos. Professor, só falar um pouquinho aqui de saúde, você como médico já tem uma experiência. É uma coisa que eu observo. Aí você pode, inclusive, paralelamente, né, concomitantemente, falar da questão do preparo, né? Você fala da escola, né?
Sim. Que assim, a gente evoluiu muito no diagnóstico, eu acho, né? Uma visão que eu tenho. Mas na cura, acho que a gente falta muito, né? Uhum. Todo mundo fala, mas isso dá para detectar. Mas assim, qual é o valor da gente saber o que tem se a gente não pode se curar? Entendi. Então, eu vou discordar de um ponto. Sim, eu acho claro. que o diagnóstico, concordo, nós evoluímos bastante. Agora, aquilo que pode ser curado também melhorou. O problema é que há doenças que, à luz dos conhecimentos atuais, elas não podem ser curadas ainda. Eu vou dar 3 exemplos básicos. Diabetes, a hipertensão e colesterol alto, por exemplo, a dislipidemia. Só controle, São doenças que, no momento, são raras as situações em que são controladas, onde elas são curadas. Vou dar um exemplo. Mas o controle O controle existe Sim. e um controle eficaz que gera longevidade. Ok. Apesar de não termos evoluído tanto no tratamento como no diagnóstico, a expectativa de vida tem aumentado ao longo dos anos, verdade. em todas as épocas, em todas as sociedades praticamente, do mundo ocidental, do mundo oriental e tudo mais. O mundo está mais longevo, isso é fato. Apesar de mais poluição, apesar de aumento da temperatura, apesar de mais estresse, mas felizmente temos vivido mais. Uma coisa que me chama a atenção sobre esse processo de diagnóstico e cura é o problema, César, é que o diagnóstico mais precoce pode gerar curas mais eficazes. Sim. E daí nós temos o câncer de mama. Gerar curas, né? Ou gerar curas. O câncer de mama, o câncer de próstata, os cânceres em geral, quanto mais cedo são diagnosticados, melhor prognóstico de cura. Então, o diagnóstico e a cura estão muito intrincados. Então, o diagnóstico cresceu, pois tenha certeza que a cura também. Então, Ok. é uma coisa que vai muito a reboque uma da outra. Muito bem. Eu queria perguntar para o Luiz, nessa lógica que você está propondo, Sim. mas mesmo antes do médico se tornar médico, do diagnóstico ser possível, da cura ser possível, perguntar sobre o processo de formação desse médico. E quero fazer um paralelo. No campo da educação, da formação de professores, que é a minha área de atuação efetivamente, a gente vive hoje um drama. A gente até tem mais mestres e doutores, temos muito mais. Verdade. A gente tem melhores condições de instalações físicas, as universidades são melhor equipadas, mas nos parece que há um fosso grande entre aquele professor e aquele candidato a professor no processo de formação. Dizendo de forma mais evidente, o professor que está formando o professor parece que não enxerga bem o processo de formação, de modo que aquele cidadão que está sendo formado professor ou professora, quando vai atuar no chão da escola, ele parece que não vê uma escola real. Ou seja, ele sai com uma formação, ele não pode aplicá-la porque é outra realidade que ele chega lá. Que não se prepara devidamente para enfrentar a escola na prática, é isso? Eu acho que ele tem um aporte teórico muito bom, mas que não está adequado à realidade que ele vai encontrar. Muito bem, Por exemplo, outro dia, e eu digo isso para você porque eu vivo nesse processo de formação e eu vou dar mais um lastro para ajudá-lo numa comparação. Se o médico que está sendo formado pela Faculdade de Medicina, ele tem ou não esse mesmo problema que a gente tem nas faculdades de educação. Perfeito. É isso que eu quero saber de você. Porque se tiver, a gente pode ter um médico que está pensando que tem um paciente e não tem. Porque a gente pensa que tem um professor que está formando um professor que vai encontrar uma realidade que ele não vai encontrar. Isso acontece muito hoje em dia na medicina? É aquilo que eu disse, nós vamos explorar isso, aprofundar isso no eixo de formação médica, mas as ideias principais que eu carrego desses últimos anos sendo professor em cursos superiores de medicina, é que é aquilo que eu disse, a peneira para a entrada, ela se abriu mais. E isso faz com que aquela matéria-prima, aquele alunado tenha mais deficiências. Eu tenho alunos da faculdade de medicina que alguns têm alguma certa dificuldade na interpretação de textos. Coisas que naquele tempo, nos anos 90 e 80, era muito mais difícil. Você tinha ali os campeões de redação da Federal do Piauí, os campeões de redação da UESP, eram os primeiros lugares dos cursos de redação. Entende? Então, você hoje tem alunos que tiveram uma formação mais deficiente nessas áreas e chegam lá para trabalhar com textos complexos, como os livros de medicina,
E esses textos complexos precisam de interpretação, de entendimento, Entendimento, e de muita principalmente. concentração. Essa geração também é menos concentrada. Por quê? Me parece que ela tem mais facilidade de perder a atenção. Não por distúrbios de atenção que aumentaram sobremaneira, mas porque existem mais distrações. Nós não tínhamos celulares nos anos 90. Por exemplo. O celular tira muito a atenção. Certo. Eu sou um professor muito intransigente com o celular dentro de sala de aula. O maior causador de acidentes no trânsito hoje, comprovadamente, é o celular. Perfeitamente, Sim, mas vamos lá. perfeitamente, muito bem colocado. E isso tira a atenção dos nossos alunos. E além disso, Damião, eu penso num detalhe. O aluno tem na sua mão um celular, uma porta aberta para o entretenimento. De conhecimento também. e para o entretenimento. É. Então ele se adapta a ter entretenimento. Vou dar um exemplo. Ele começa a vir um vídeo. Aquilo com 3 minutos já não agrada, ele troca para outro vídeo. E uma aula ele tem que ouvir os 50 minutos, 1 hora. Duas, às vezes até mais, às vezes uma aula mais pesada, prática, que precisa disso, de desenvolvimento. E aquele aluno já não tem mais o treinamento na paciência, ele se adaptou a trocar rápido. Eu quero fazer uma interface com você aqui. Tá bom, eu tenho uma pergunta aqui. Eu só vou concluir esse detalhe. Pensando nisso, Damião, as escolas de medicina têm investido muito na simulação. A simulação de ambientes reais. Nós trabalhamos com modelos hoje, manequins. Bonecos, né? Eu acho que boneco é um termo até... Fica até pouco para o que tanto que ele faz. Eu diria que é um robô. É simplório. É um robô. É um termo simples. É um robô. Não representa. Não representa. Tem batimento, é impressionante. Tem respiração. Pulso, respira, o boneco fala. O boneco não, o manequim fala. Você tem... eu tenho manequins que eu trabalho hoje que tem reflexo pupilar. Ele emite sinal de dor, por exemplo? Som, ele grita. Se você botar grito, ele faz grito. Por exemplo... Eu tenho manequins que eu jogo luz no olho e a pupila fecha. Você pode testar os reflexos, reflexo fotomotor com os manequins hoje. Então, colocar os alunos em situações reais, onde pacientes estão gritando, tem dor, tem infarto, tem arritmias, tem doenças abdominais graves, tem dissecções de aorta, ou seja, cenários difíceis que ele vai encarar, colocá-los para fazer isso talvez diminua um pouco esta distância que você se referiu entre o mundo real e o mundo da universidade. Então, as pessoas que educam em medicina já se preocuparam com esse termo. Não resolveram, que a distância entre um simulador e a real é muito grande. Mas isso ajuda, Damião. Quanto mais tempo de simulação, quanto mais tempo de treinamento na vida simulada, ele chega um pouco melhor na vida real. Então, beleza. O que eu queria colocar, César, como interface é o seguinte. É preciso que haja uma consciência por parte daquele que está no processo de formação que o ensino superior, aquele que vai se profissionalizar numa determinada área, ele tem que ser mais denso. O que a gente tem percebido? Como há uma falha nos processos formativos, já desde a educação básica, o aluno vai levando essas falhas e elas vão só se avolumando. Então o menino termina o ensino fundamental, entra no ensino médio e ele vai com aquelas falhas. Ele vai para o ensino médio, entra no ensino superior, também acumulando falhas. Isso. E ele, inclusive, acaba criando dificuldades para o professor, porque na educação básica ele não reprova. Há, inclusive, parte do processo da legislação, hoje muito debatido, muito discutido, que é qual é o maior prejuízo? É aprovar o aluno sem saber o que deve saber ou reprová-lo? E há uma discussão social intensa sobre isso. Eu vou inverter. E qual é a opinião do professor Damião? A minha opinião é a seguinte: na educação básica é até tolerável você aprovar um aluno que não saiba o que deveria, mas no ensino superior jamais. Agora, por que não? Só para concluir, claro, eu não posso aprovar um aluno que é candidato a ser professor de história se ele não sabe minimamente o que tem que saber. Absolutamente. Aí eu sou, como se diz no popular, prego batido e ponta virada. Não sabe escrever, não sabe falar, não sabe argumentar, não tem como andar para frente. Imagina um médico que não sabe auscultar, Pronto. que não sabe examinar, que não sabe... Entendeu? Então aí é tranquilo. Nisso aí. Me ajude aqui, então, que eu ver se eu formulo bem essa pergunta aqui para o doutor Luiz. Você fala aí que essa peneira, ela não está tão fina como antes. Não está. Pois é. Então está mais fácil, digamos assim.
Aí temos mais opções, né? Pois é. Temos Aí muitas universidades. Né? Muitas universidades, muitos médicos a cada ano Sim. no mercado de trabalho. Claro. E assim, então, pressupõe que nós não temos, com esses fatores, a mesma qualidade, né, profissional dos médicos de outrora. De outrora. Muito bem. Então, assim, seria então, porque isso aqui já é uma coisa, que até uma opinião minha, eu já explicitei isso conversando com alguns amigos, a questão de um exame, como é no caso do advogado, o exame da ordem, né, a OAB. Exame de suficiência. Você estuda, mas se você não passar no exame, você é só Bacharel. um bacharel em direito, você não é advogado. Então, assim, eu acredito que não para todas as profissões, que eu até gosto de citar a questão do cara que fez música, não é desmerecendo, mas assim, se eu não gosto da música dele, eu vou embora. Mas se eu moro num prédio que tem problemas estruturais porque o engenheiro não era bom, aí muda de figura, entendeu? Entendi. Então, como engenharia, como a OAB tem a engenharia, eu acho que a medicina, a enfermagem, porque você vai tratar com vidas, né? Essa sua ideia, César, ela já é praticamente um consenso dentro do meio médico que esse teste de suficiência ele vai ser inevitável. É uma questão de tempo, então. É um conceito, e já existe no Brasil, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo já faz esse teste. Ele não tem caráter reprovativo, porque não tem lei que o sustente, mas ele já faz e já dá todo ano os resultados, e as reprovações são enormes, enormes. E muito provavelmente esse projeto de lei já existe, já está no Congresso e etc., para que nós façamos o teste de suficiência. Tem um detalhe que é diferente da advocacia. Sim. No teste de suficiência da OAB, se você não passa, você é bacharel em direito. Você pode fazer concurso para procurador, auditor, delegado, etc. E o médico, que não é médico, ele não vai exercer a profissão. Ele é o quê? Ele pode fazer concurso para médico? Não, não pode, ele não vai ser médico. Então, esse é um detalhe diferencial da profissão que precisa ser muito bem regulamentado. O aluno que não passa, quais são as competências que ele vai ter? Será que ele vai poder atuar só na atenção básica? Será que a atenção básica não requer um profissional também experiente? Sim. Quer dizer, isso bate um debate absurdo de grande. Não é menos medicina. Não é menos medicina. A atenção básica, pelo contrário. É mais. O meu mestrado em atenção básica é super complicado aquele processo de doença. Então, Damião, de doença, do ciclo da doença, o ciclo da saúde ali, eu acho que esse teste é inevitável. Ele vai acontecer, não resta dúvida, mas precisa ser muito bem pensado o que vai acontecer com esse médico que não passou. O senhor tem o conhecimento de algum país que já usa esse teste para que o médico exerça a profissão? Nos nativos eu não conheço. Agora, naqueles que querem sair do seu país para exercer lá, Sim, você tem testes rigorosíssimos. Primeiro, o teste de língua é fundamental. Segundo, o teste... para validar, né? Primeiro, o teste de língua. Você tem que ter uma língua minimamente fluente para isso, como é que você vai se comunicar, né? E segundo, o teste de suficiência. Para você ter uma ideia, são 3 etapas. Em Portugal são 3 etapas. Portugal que tem uma língua igual. Os Estados Unidos são só etapas de linguística que são 2. Então, são muito complexos, são muito exigentes nesses testes. Então, eles não aceitam os médicos. Agora, os nativos... Tá. Só para a gente encerrar com relação a esse exame, porque eu lembro de um trecho de um filme, professor, nunca esqueci, vi isso há muito tempo, de um paciente que morre, o médico muito triste, e o outro colega médico vai lá tentar consolá-lo e diz, errar é humano. Aí ele, uns 5 segundos calado, olha para o colega e diz, médico não pode errar. E aí eu vi essa cena e fiquei pensando, eu entendi o que ele quis dizer, porque é uma vida, né? Então, assim, eu imagino a pressão de um médico, como é que deve ser, um cirurgião, por exemplo. Existe uma contradição, César, que isso é uma contradição meio filosófica. A sociedade quer médicos mais humanos. Será? Porque humanos erram. Humanos falham. Humanos falham, humanos cansam, humanos estão de mau humor. Humanos, às vezes, não estão alegres então, será que a sociedade não quer médicos mais humanos? Ela quer médicos infalíveis. Eficientes. Então, é difícil você dizer assim, fulano é um médico humano.
Então, se ele é humano, ele erra, ele tem problemas, ele tem fome, ele tem sede, sono, ele está mal-humorado, ele pode lhe atender mal porque não está no dia bom. Problema, E esse é um problema. Então, a medicina que eu te falei, César, ela é uma profissão muito complexa por esses motivos. O médico precisa ser humano? Claro, no tratar, no ouvir, no acolher, mas ele também pode cometer erros, ele está passível por ser humano. Foi o que eu entendi ali, entendeu? Eles, claro, nós somos humanos, mas assim, eu não poderia ter errado. Eles se cobrando. Errar na medicina é um negócio difícil. Eu hoje ouvi uma pessoa falando, solicitando numa entidade que eu faço parte, dizendo, nós temos que fazer um curso de atendimento humanizado. Eu perguntei para ela, será que não seria humanizar quem atende? Eu falei para ela, porque excelente a pessoa. Veja bem, porque o que a gente escuta muito é assim, as pessoas dizendo, eu sou contra o Estado, eu quero. Aí na hora que acontece um assalto, eu quero a polícia. Polícia é Estado. É preciso que a gente compreenda muito, e eu digo sempre isso, Luiz, eu tenho esse cuidado, porque eu acho que a gente precisa, de fato, pensar, e essa é a proposta do nosso podcast. A gente vai fazer debates aprofundados, a gente precisa fazer discussões que possam fomentar outros debates. Por isso que a gente quer aqui, repito, trazer pessoas que façam um debate de excelência. Aqui. Perfeito. Como o Luiz. Obrigado. Gentil da parte de vocês. Professor, assim, todo mundo fala da qualidade aqui da medicina em Teresina, né? Nós temos um polo de saúde e eu acredito nisso, até porque eu conheço... O pessoal do Atlético Mineiro disse, eu acredito, não deu em nada, não deu em nada. Eu acredito Vai procurar nisso. confusão com o pessoal do Galo aí. Eu acredito nisso porque eu conheço muitos médicos aqui. Eu tenho, assim, boas referências aqui de cirurgia. Nazareno Brito é um cara que se eu tivesse que abrir minha cabeça, eu não iria para São Paulo. A não ser que fosse um caso assim, mas enfim. E eu sei que a gente é muito batalhador. O pessoal sai daqui para fazer pós, para fazer residência, estuda pra caramba, às vezes sai com um mérito lá como melhor aluno. Nós temos um bom polo mesmo de saúde no Piauí com relação a profissionais e equipamentos, enfim. Perfeito, mas só uma pergunta muito boa, recorrente na sociedade e precisa ser esclarecida. A nossa medicina pública do Piauí, ela não é tão diferente da do Maranhão, da do Ceará, não é. Ela é muito semelhante, tem os mesmos méritos e deméritos, os mesmos problemas que dificuldades, nós temos. enfim. Dificuldade de acesso, superlotação, falta de materiais, insumos, tem os mesmos problemas. Eu acho que a medicina privada do Piauí, ela tem uma característica que, por exemplo, o Pará não tem e o Maranhão não tem. E hoje os dois principais estados que mais mandam pacientes para o Piauí são Pará e Maranhão. Essa região do Maranhão mais próxima do Piauí e também a região mais leste aqui do Pará. Se bem que vem também Pernambuco, Bahia, vem um pouquinho também. Muito pouco, César. Pra você ter uma ideia, eu atendo, como eu falei, nas regiões do centro, onde tem muita gente que vem vem do interior do estado, interior do Maranhão, interior do Pará. São o que nós temos. Temos pouca gente do Ceará, pouca gente de Pernambuco, pouca gente da Bahia, por exemplo. Agora, em Teresina nós temos muita gente do Pará e do Maranhão. Por que eu acho? Porque Teresina tem uma característica geográfica muito favorável. Nós temos 5 grandes hospitais num raio de 5 quilômetros em Teresina, no centro. Nós temos ali pelo menos umas 100 clínicas nesse raio também. É muito concentrado. Então, o paciente que vem do interior em busca de um atendimento privado popular, ele pode fazer um exame numa clínica, uma consulta na outra, sai dali perto, se precisar operar Então, a qualidade... Ainda tem a logística das pensões. Mas foi a qualidade que trouxe esses pacientes, e não o contrário. Teria resultados. Tem que ter resultados. Sim. As pessoas vêm para cá porque com as suas esperanças de ter resultado. E eu acredito, César, que a saúde privada do Piauí tem bons profissionais e essa logística facilita muito. E digo mais um detalhe, a nossa medicina no Piauí é mais barata para o paciente do que no Maranhão. Mas e com relação a resultados? Eu quero saber isso. Essa eficiência, veja, temos resultado. Imagine você estar numa cidade, por exemplo, como Parauapebas, no Pará. É muito mais longe e difícil ir a Belém, que é tudo mais distante, as clínicas não são concentradas e muito mais caro do que estar numa capital.
Onde até as pensões ficam todas próximas. Coladas, onde ele vai a pé, onde a pensão leva ele de carro e tudo mais. Então, aqui em Teresina tem esses resultados porque o paciente encontra essas facilidades. Veja, esse mesmo paciente lá em Belém, ele poderia num dia fazer um exame, no outro fazer outro, no outro fazer outro. Além de ficar caro, o resultado final pode ficar comprometido. Eu vou insistir na minha pergunta. O senhor está falando da facilidade, da localização. Eu digo com relação ao resultado médico, aos profissionais. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, os profissionais daqui são muito bons, não tenho dúvida. Mas os de Belém também são. Entendi. Mas o que eu quero que você entenda é que esta isso proximidade, isso faz com que você tenha mais resultados. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o César, o Piauí, em algumas especialidades, você tem razão, são poucas as coisas que alguém precisa, por exemplo, em cardiologia, ir a São Paulo, por exemplo, que é um grande centro. São poucas as coisas. Existem algumas que lá realmente é o diferencial, quando você quer aquele diferencial de qualidade, nos grandes centros, tudo bem. Mas tem coisas aqui, na esmagadora maioria, eu diria que mais de 90% dos procedimentos em cardiologia, o Piauí faz muito bem, consegue ser muito bem feito. Vou dar um exemplo fácil. Se você tem um infarto no Piauí, você é muito bem tratado, você toma a melhor medicação, você faz o cateterismo com um dos melhores médicos, coloca um dos melhores estentes, você faz os exames de imagem de primeiríssima qualidade. Se você precisar operar o coração, você opera com ótimos profissionais que estiveram lá em São Paulo, que agora moram aqui, que se formaram. Então, o Piauí, em algumas especialidades... São os engenheiros chamados, é o pessoal que faz ponte. O pessoal que faz ponte. Eu acho, isso que você está dizendo é mesmo um serviço de utilidade pública, porque muita gente não sabe disso. Então, o nosso projeto, tá vendo? Ele já tem essa funcionalidade. É dizer para as pessoas que às vezes devem fazer um esforço hercúleo para vende casa, enfim, contrair dívida para fazer uma viagem, para fazer, por exemplo, um tratamento que poderia ser feito aqui. E não fazem porque não tem a informação. Não tem informação. Perfeitamente, Daniel. Eu concordo com você. É claro que há, sim, aqueles tratamentos excepcionais, absolutamente fora do padrão, onde, por exemplo, no Piauí nós temos 1 ou 2 por mês. Lá os caras têm 7, 8 por dia. Então é óbvio que eles têm muito mais expertise nisso. Naquelas doenças mais complexas, mais delicadas. Mas o grosso, que nós chamamos, mais de 90% dos procedimentos, falando de cardiologia, que é a minha subespecialidade, pouca coisa você precisa para São Paulo, muito pouca coisa. Me corrija aqui se eu estiver errado. Eu sempre vejo que uma das vantagens em São Paulo, para quem vai para um hospital, quem tem condições de ir para uma Albert Einstein, daquele ali, ou outro lá que é o outro famoso lá, é a questão Sírio-Libanês, o Sírio. É a questão da junta médica. É quando a pessoa chega e para descobrir o que você tem no mesmo hospital, vários especialistas ali juntos, né? Porque a gente sabe que o dinheiro pode pagar na medicina, você tem à sua disposição. E eu não sei se tem muito aqui, porque assim, é um profissional isolado ali no Piauí, outro ali. Hoje os grandes hospitais já não tem mais isso. Hoje nós temos, em cada especialidade, temos o que chamamos de team. Temos o heart team, temos o lung team, que é o do pulmão, tem o do fígado, e assim por diante. Tem a cirurgia, o time da cirurgia, hoje já existe. Se reúnem regularmente, discutem casos. Esse não é, talvez, o grande problema. O que os grandes centros, grandes hospitais, como você citou, tem aquilo que você falou, a disponibilidade imediata de tudo aquilo que você tem. Grandes profissionais, professores da Faculdade de Medicina da USP, os melhores alunos, muito bem remunerados. Olha, grandes profissionais. Eu fiquei 1 ano no Sírio fazendo ecopediátrico e tudo mais, fiquei na Beneficência Portuguesa há alguns anos também. Então, esses grandes hospitais, eles têm hoje essa estrutura, veja, imagine, muito disponível, o recurso muito disponível, profissionais de excelência, estrutura física de excelente qualidade, controles internos de gestão como infecção, limpeza, materiais, tudo muito bem colocado, experiências científicas, são todos eles, a grande maioria são centros científicos, então eles produzem conhecimento, trabalhos científicos, então eles estão trabalhando com o que tem de mais moderno e mais atualizado. Então isso é o que faz a diferença desses grandes hospitais. Mas como ele disse, dentro da cardiologia,
eu acho que pouca coisa a gente precisa sair Eu quero aproveitar aqui. Estou me entendendo aqui com o microfone. Não, tudo bem, a gente já está chegando já no final, mas vamos lá, professor. Eu quero pegar deixa do Luiz para fazer aqui um merchan. Ele falou expertise. Você lembra? E aí eu quero fazer. O que é a expertise? A expertise aqui. O Pode Escrer, ele é um podcast da expertise. E aí a expertise... Vamos falar o que é expertise. É uma empresa do professor Damião que faz consultoria, assessoria, treinamento, formação em diferentes áreas. Tudo na área da educação. Educação, assistência social. Assistência social, pronto. Agora, importante dizer, porque às vezes a gente tem saberes que a gente sabe que tem, mas tem saberes que a gente não sabe que tem, embora a gente tenha. Então, a proposta aqui é inclusive essa, levar para as pessoas informações, conhecimentos e saberes, porque são 3 andares diferentes. Às vezes a informação, ela fica no campo da informação, ela precisa descer para o nível do conhecimento. Ixi, eu estou no porão, então. Então, essa é a lógica. Por exemplo, às vezes, eu tenho um conhecimento, mas nem sei que o tenho. Entendi. No debate, na conversa, no diálogo, eu acabo percebendo que eu sei aquele conhecimento. E as pessoas também que estão ali acabam percebendo que você tem conhecimento. Isso. Eu queria só complementar uma informação que eu acho que eu não concluí, sobre o ensino da medicina. Sim, põe. Nós temos um alunado realmente mais heterogêneo, com menos alguns com mais deficiências, mas nós conseguimos hoje, Damião, dentro dessas universidades que tem uma estrutura ótima, esses robôs praticamente que a gente tem, a gente consegue também formar pérolas, grandes alunos. Sim, evidente. Nós teremos grandes médicos também nessas faculdades mais novas, mais recentes, tem muito bom aluno também. Alunos que encontram aquela facilidade de estudar, alguns que não precisam trabalhar, se dedicam só ao estudo, e que encontram uma ótima estrutura, uma vocação, um talento, e se dedicam e se tornam grandes médicos. Eu tenho alunos hoje que eu tenho certeza que eu seria paciente, tenho a menor dúvida. Seria paciente deles sem a menor dúvida, porque são muito comprometidos, nós temos bons alunos, não temos só uma queda geral, não, nós temos também bons alunos em formação. Mas não são ilhas de excelência? Eu diria que são várias ilhas. Nós temos, eu consigo formar hoje grupos, ligas, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que é uma liga, todo mundo, quem não sabe. Uma liga é um grupo de alunos que se reúne para estudar uma especialidade. Por exemplo, eu gosto de cardiologia, você também. Vamos fazer um grupo de estudo. Aí a gente chama o professor para dar aula, o professor de fora, e eles se dedicam àquilo. Então, aqueles aglomerados de pessoas, pensando naquela mesma especialidade, costumam gerar bons trabalhos, fazer bons congressos, aulas e tudo mais. E consequentemente serão bons profissionais. E aí isso multiplica, né, mesmo? Isso multiplica. Eu não tenho dúvida disso. Alguma consideração final? Eu tenho aqui um pedido e 2 pedidos, na verdade, para fazer. Mas, professor... Eu tenho um convite para fazer. Pois faça. A quem nos vê e nos escuta, não percam os próximos episódios do Pode Escrer Educação, do Pode Escrer Saúde, porque eles estão absolutamente irretocáveis. Fique conosco hoje, amanhã e nos próximos meses. Excelente. Professor, o senhor falou que vai falar muito do que é verdade, do que é mito, assim. Eu vou lhe fazer um pedido para eu acompanhar ainda com mais entusiasmo. Sempre que o senhor puder, está sempre falando no que é que deve ser feito. Perfeito. Para a gente viver mais e com qualidade. Claro, todo mundo quer longevidade. E o segundo pedido aliás, uma pergunta, pode dar spoiler do primeiro? Podemos sim. Quem é que vem? Você já está pensando aí? Já temos um nome, falta só a confirmação ainda de data. Já pode falar? Mais. Não. É um professor de inteligência artificial, médico, que vai vir para cá. Boa. E ele vai falar sobre o impacto da inteligência artificial. É um médico aqui de Teresina, um médico muito conhecido, diretor de um grande hospital daqui e trabalha com inteligência artificial muito no seu dia a dia. Boa. E tem coisas impressionantes. Eu já conversei com ele em outras ocasiões. Eu acho que vai um bate-papo que vai ser imperdível, vai mudar muita coisa na medicina. Muito bem, espero que ajude, porque vou andar ele passar esse link e passar para você também. O cara linkou as 50 profissões que vão deixar de existir e ainda diz o tempo.
6 meses, 8 meses, 2 anos. E aí são profissões que a inteligência artificial vai afastar e fazer esse trabalho sem cobrar nada. Pois eu vou te dar um dado que este colega que vem aqui me deu. Ele disse que um hospital no Canadá, que ele tem uma pessoa, um parente dele lá que trabalha, havia 25 patologistas. Patologista é aquele médico que fica olhando a lâmina, se é câncer, se não é câncer, faz aquela biópsia, a gente chama de biópsia, mas na verdade é o patológico e tal. Tinha 25 médicos patologistas. Hoje há 3 e mantendo a mesma produtividade. Porque a IA da parte dos laudos. Doutor, fale justamente isso que a gente conversando, você falou antes que isso aqui é interessante para encerrar o programa. Porque ele tem vários exemplos, ele consegue analisar em alta velocidade. E dá um diagnóstico muito próximo do real. Preciso. Muito preciso. E isso, claro, a inteligência humana vai corrigir esses dados um por um, mas você consegue aumentar a produtividade de forma enorme numa situação dessa. Você não precisa de 25 patologistas, precisa de 3 para manter a mesma produtividade. Isso aumenta a produtividade do hospital. Incrível. Aumenta, mas isso também desemprega os médicos. Não, São coisas que vão mudar, né? Nós locutores estavam preocupados. Porque você grava aqui com sua voz, você escolhe a voz de outra pessoa, baseada em outro áudio, mas só que aí a gente... E os avatares. Pois é, mas a gente está percebendo uma coisa. Falta a emoção. Não tem a emoção. Você vê que é um negócio, não sei o quê, papá, não tem a emoção. É verdade, e se existe esse diferencial para os locutores, deve existir vários para a medicina, vários para os professores. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. O melhor avião que nós temos hoje é igual ao 14 bis? Não. Ele vem melhorando, não vem? Foi. Então, essa é a primeira geração da IA. Com certeza. Quem sabe daqui a 10 anos ela não está com emoção também. Professor, ainda bem que daqui a 10 anos eu não sei nem se eu ainda vou estar fazendo locução. Não, você falou agora que estava com 59 anos. Daqui a 10 anos você está com 69. Você ainda está fazendo alguma coisa, ou não? 62 você está bem aqui. 62. Jovem. Damião, bom demais estar aqui com você. Salve. Mais uma vez, cara, prazer mesmo. Muito obrigado por ter muito vindo legal. aqui. Sucesso para nós. Eu estou mais feliz agora com o podcast Saúde, você aí nessa liderança. Eu agradeço, obrigado, foi um prazer mesmo, obrigado. Gente, a gente vai abrir também uma forma de vocês participarem, né? Com o tempo, a gente vai deixar aí no Instagram, sabe? Você dá dicas e sugerir, críticas também são bem-vindas, claro, porque aqui tem que estar bom pra gente e principalmente bom pra você que nos acompanha. Beleza? É isso aí. Até o próximo programa.